falando. Sim, então vamos lá, gente. Olha, os livros, deixa eu passar as recomendações. Os livros que eu estudei são esses. Deixa eu colocar a minha imagem aqui no alto para Você saber vai se fazer está uma mostrando. citação também do livro, você ia citar uma parte, um trecho do livro. Sim, aqui, ó. Desinformação. Tá escrito assim: ex-chefe de espionagem revela estratégias secretas para solapar a liberdade, atacar a religião e promover o terrorismo. Então, esse livro é especial para falar sobre a influência da KGB, da desinformação feita com maestria pela KGB na religião, a partir da década de 60, 70 e tudo mais. Aqui eu tenho um outro que eu usei para pesquisar a Hidra Vermelha, de um historiador, também doutor em história brasileiro, chamado Carlos Ilich Santos Azambuja. A Hidra Vermelha. A Graça Salgueiro, que fez o livro O Foro de São Paulo, ela é uma profunda estudiosa do Foro de São Paulo, talvez a maior estudiosa do Foro de São Paulo viva, mais do que o Olavo de Carvalho. Aí o que acontece? Esse livro é fundamental, ele cita também essa influência do marxismo na Igreja Católica e, portanto, de certa forma, por extensão, no cristianismo, mas eu não tirei textos dele, dei uma consultada, mas coloquei só dos outros. O Eixo do Mal Latino-Americano e a Nova Ordem Mundial, selecionei alguns textos daqui, alguns eu não deu tempo nem de ler. E eu ia citar um texto, esse aqui também, o Manifesto Comunista, o Manifesto do Partido Comunista de Karl Marx e o Friedrich Engels. Eu olhei um texto que está aqui, a página 130, deixa eu ver aqui, 135, deixa eu ver, não, para frente. Então, gente, o fato é que nós não, em geral, nós não estamos preparados para enfrentar esse combate, sabe, essa luta, porque a gente não está instrumentalizado. Quer dizer, de certa forma, eu estou, mas assim, a membresia da igreja, anciãos, e até muitas vezes até pastores, não estão instrumentalizados para poder rastrear a origem desse movimento de ideias. Às vezes eles até entendem, eu sei que isso aí é mal, tem discernimento espiritual, mas não sabe dizer se é do Kant, do Hegel, do Marx, de neomarxistas, tipo Foucault. Às vezes não percebe. E está na mente da juventude. Elas estão dentro da igreja dialogando com a gente, discutindo com a gente e combatendo a gente. Né? Então a gente pensa assim, puxa, o que está acontecendo com esses jovens? Né? E até pessoas mais velhas, como eu mesmo, 50 anos. Tem feito esse tipo de obra, porque já foi, de certa forma, foi feito de vítima desse negócio, né? Acabou se tornando uma presa fácil deles. Ó. E tem um capítulo aqui, ó, no livro Desinformação, deixa eu ver se está espelhado, Bruno, está no normal. Porque se estiver espelhado, Tá não adianta. normal, dá pra ver, tá normal. Teologia da Libertação. Tem um capítulo chamado Teologia da Libertação. Então, naturalmente, esse livro vai falar sobre a influência do marxismo no cristianismo. Esse trecho diz aqui, ó, sobre o Concílio Mundial das Igrejas. Ele diz a certa altura o seguinte: o Concílio Mundial das Igrejas, sediado em Genebra e a representar a Igreja Ortodoxa Russa e outras denominações menores em mais de 120 países, já tinha caído sob controle do serviço soviético de inteligência estrangeiro. Permanece politicamente sob controle do Kremlin de hoje. Por meio esse ele escreveu no final acho que na década de 90 ele escreveu esse livro. Aí ele diz assim, por meio de muitos padres ortodoxos que são ao mesmo tempo membros eminentes do Conselho Mundial das Igrejas e agentes de inteligência russa. O padre russo dissidente Gleb Yakunin, que fora membro da Duma russa de 1990 a 1995 e a quem foi dado por pouco tempo acesso aos arquivos da KGB, vazou uma grande quantidade de informações em relatórios samizdat, identificando padres ortodoxos que eram agentes e descrevendo sua influência em questões do Conselho Mundial das Igrejas. Por exemplo, em 1983, a KGB mandou 47 agentes participar da Assembleia Geral do Conselho Mundial das Igrejas, em Vancouver. E no ano seguinte, reconheceu ter utilizado seus agentes no Comitê da Seleção do Conselho Mundial das Igrejas para conseguir que o homem certo fosse eleito para o secretariado geral da instituição.
Ou seja, o secretário-geral do Conselho Mundial das Igrejas, Eugene Carlson Blake, ex-presidente do Conselho Nacional das Igrejas dos Estados Unidos, endossou a teologia da libertação e a fez parte da agenda do Conselho Mundial das Igrejas. Em março de 1970 e em julho de 71, os primeiros congressos católicos latino-americanos dedicados à teologia da libertação ocorreram em Bogotá. E aí continua, ele vai dizendo que quando ele escreveu isso, tinha o secretário-geral do Conselho Mundial das Igrejas era um agente soviético. Então, o que a gente... russo, né? Agora não tem mais União Soviética, mas russo. Então, quando a gente pensa assim, não, mas tem a teologia da libertação, não é da igreja adventista, não é da igreja protestante, é da igreja católica. Tem a teologia da missão integral, que é a teologia da libertação para os protestantes, para os evangélicos, para a adventista. E tem adventista defendendo isso. Tem adventista defendendo a teologia da missão integral. Então, sinceramente, quando a gente fez isso, o adventista abraça porque ele vai naquela propaganda que eu falei para vocês. Eliminar a pobreza da América Latina, vamos ajudar o próximo. É muito bom, é bíblico ajudar o próximo. Minimizar o sofrimento alheio, a pobreza, é de Deus. Mas Jesus falou assim, os pobres sempre tereis em vosso meio. Isso quer dizer, não haveria um tempo que não ia ter pobre. Até a segunda vinda. Então, não é que não adianta ajudar, adianta. Mas não adianta no objetivo de zerar a pobreza, que não vai ter como zerar. A pobreza vai seguir até o final dos tempos, até Jesus voltar. Então, a gente está se enganando. Tem gente que está sendo enganada e os jovens da igreja não sabem isso, infelizmente. Então, eu sugiro que cada um que esteja me ouvindo, que tente se capacitar para cada um na sua esfera de ação, na sua unidade de escola sabatina, na sua família, na sua igrejinha, no grupinho onde você frequenta, ou na igreja grande, que cada um de vocês seja um agente ali de Deus, né? Um servo de Deus, um vaso nas mãos de Deus, para poder combater esse erro com carinho, com atenção, mas com clareza, sendo assertivo. Nada de dúvida. Eu sei do que eu estou falando. Tenho fonte. Eu mostro. Esse agente aqui buscou refúgio nos Estados Unidos. Esse aqui, fugiu. Ele aproveitou a viagem que ia fazer para outro país da Europa, em nome da KGB, ou o nome dela é diferente na República Tcheca, né? Mas o que acontece? Quando ele foi para outro país, ele usou o próprio avião, ele voou para os Estados Unidos. Ele usou o avião e voou para lá. Ele buscou refúgio. Então, se ele fugiu e chegou lá, pediu asilo político. Aí ele foi aceito e lá ele escreveu esse livro. Então, assim, ele foi um cara que abandonou. Tem um cara chamado Yuri Bezmenov. Ele foi um agente da KGB e ele tem vídeo da internet explicando como que os agentes da KGB estavam destruindo o Ocidente. Ele deu provas disso. Os vídeos dele são da década de 60, 70, os vídeos dele. Eles estão no YouTube. É só querer se instruir. Se instruiu, buscou fontes, pronto, você vai esclarecer a juventude vai entrar na faculdade, é melhor fazer antes de entrar. Que depois que entra, aí para tirar o mal vai ser luta, viu? Luta. Eu Exatamente, irmão. Então, gente, pode falar. Participe. Se algum comentário aí, é só abrir o áudio, fique à vontade para comentar, para perguntar também, tirar dúvidas. Como vocês viram, o Samuel tem bastante conteúdo ali que ele pode nos informar. Se alguém tiver algum comentário, alguma dúvida, pode. E é bacana, Samuel, a gente comentar sobre como eles se apropriaram de alguns temas que são importantes, né? Você comentou, por exemplo, a questão da luta contra a fome, né, e tal. E temas que, por exemplo, que são super importantes para a nossa igreja, como a questão da mulher, de você contra a violência doméstica, né? Nós temos lá todo ano o Quebrando o Silêncio, que fala contra agressões a mulheres, a crianças, tal. E de certa forma, eles se apropriaram desses temas. Então, quando você fala assim da luta contra a violência contra a mulher, aparentemente já é feminismo. E não é. Não é feminismo. Então a gente vai falar, por exemplo, da questão do racismo. Que realmente a gente tem que lutar contra. A Bíblia fala sobre isso, né? Para não fazer acepção de pessoas e tal. Mas racismo hoje é um tema deles. Sim. Então eles se apropriaram de tal forma de algumas questões, de alguns temas. Sim. E quando você pega um jovem ou até um cristão realmente ali que quer fazer a vontade de Deus, entende que essas questões são erradas, começam a estudar pelos caminhos deles.
E quando se vê, como aconteceu, né? Até o Bruno mesmo me passou o link esses dias, da menina da igreja que foi no curso de noivos e fez um vídeo completamente feminista, né? Exatamente, combatendo as verdades Então, a bíblicas. gente tem que tomar cuidado com isso mesmo, porque essas bandeiras não são deles, essas bandeiras são nossas, são Exato, cristãs. eles se assenhorearam, eles dominaram o nosso discurso. E eles mudaram Exato. os termos. Vou dar um exemplo. Ó. Eu vou dar um exemplo. Um exemplo, vamos lá. Quando você encontra uma pessoa que está doente por causa desse tipo de ideologia, que ela é enferma mesmo, ela é doença, isso vira uma doença. O que acontece? Quando você encontra uma pessoa enferma por causa desse tipo de ideologia, você não pode ficar no horizonte de pensamento dela. Por exemplo, ela vem e fala ideologia de gênero e tal. Você quebra essa ideologia de gênero. Você não fala isso. Você usa os teus termos. E quando você usa os seus termos, você exige que ela acabe entrando na sua. Você não pode entrar nos termos dela. Ideologia de gênero não é ideologia de gênero, é sexo. Gênero é para definir palavra feminina e masculina, não é Não é para definir científico, né? sexo. Ideologia de gênero não é científico, Então, dizer. quando você entra naquele jargão, você já perdeu, não tem mais saída para você, porque você está na dele. E nos termos dele, você nunca vai revelar ele. Você tem que fazer ele ultrapassar os termos dele. Ele entender que não é aquilo, que é sexo, masculino e feminino. Aí o que acontece? Outra coisa, essa linguagem é muito comum no Ministério Feminino, Ministério da Mulher, por exemplo, na igreja, né? Desculpa, Ministério da Mulher. Lá na igreja, quando é Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março, ou sábado lá, pertinho do dia 8 de março, quando tem a programação especial, né? Encabeçada pelas mulheres, e eu acho muito bom. Às vezes, uma vez ou outra, você encontra uma mulher dizendo do empoderamento feminino. Essa palavra empoderamento é do Satanás. No discurso da mulher, quando entra a palavra empoderamento, você pode ter certeza que é do cão, porque é da linguagem marxista, entende? O marxismo agora não é, como eu falei antes, não é opressor capitalista contra oprimido trabalhador. Não. Agora é minoria contra maioria. E a dita minoria são as mulheres, dita minoria. E de certa forma as mulheres são mais frágeis. E elas são tratadas muitas vezes asperamente pelos homens. E isso está errado, isso a gente tem que combater. Mas o que a gente não pode entrar no discurso das feministas de empoderamento. Como assim empoderamento? A mulher vai ter que ter um lugar. A mulher tem um lugar dela designado da Bíblia. O homem tem um lugar dele designado da Bíblia. E são complementares. Mulher e homem são complementares. Eles são preciosos para Deus, porque no complemento, esse complemento é frutífero. Nasce filhinhos, é o casamento, é a família. Então, isso é maravilhoso, é divino. Agora, quando a gente começa a sair daquele plano divino para a mulher tentar se assenhorear também, ou o homem tentar ser violento, ou machista, ou depreciar a mulher, aí é o plano de diabo mesmo, não tem jeito. Então, esses termos do discurso do marxismo cultural, tipo empoderamento, ideologia de gênero, coisas desse tipo, ou, por exemplo, políticas afirmativas, do tipo, o Estado tem que bancar o estudo dos homossexuais, então tem que ter uma cota de homossexuais ou de trans, entendeu? Se o trans ele não conseguiu a nota mínima, como tem uma cota, ele entra. Ele não tem uma nota mínima para entrar na faculdade, mas tem uma cota, a cota não foi preenchida, aquele número de trans ali que tem uma notinha mal e entra. Entendeu? Isso não é legal. É legal a pessoa entrar porque estudou. Seja lá quem for pobre, rica, estudou, bom, entra lá. Beleza. Agora, essas políticas afirmativas faz toda a parte, tudo faz parte desse pacote maior do marxismo cultural, de colocar uns contra os outros, dar super privilégios para as minorias, e a maioria fica assim, mas como assim? Nossa, Samuel, Nesse negócio. Fala. eu também tenho o livrinho aqui, né? Para ler, né? Não adianta só criticar, tem que ler também, né? Direitinho. Ah, sim. O Manifesto do Partido Comunista aqui, ó. Eu vou ler Boa. trechos falando sobre essa briga de homem e mulher, feminismo, de maioria com minoria. Como a Sueli falou, é uma luta
do cristão, por justiça, né? Por justiça. O direito do cristão é a justiça como a justiça de Deus. Uhum. Você falando dessas brigas de classe, eu lembro que entra na teoria crítica, certo? E que é a teoria crítica da escola frankfurtiana? Eles pensar e descobrir, descortinar tudo que seja minorias, todas as minorias. Então, se você conversa com alguém que descobre e olha e enxerga a minoria em tudo, você sabe que na cabeça dela já está com essa ideia enraizada. Agora, sim, na página 15 do Manifesto do Partido Comunista, ainda não é nem Marx e Engels falando, ainda é o prefácio, mas de pessoas que, obviamente, corroboram com as ideias dele. Que diz lá, homem livre e escravo, patrício e plebeu, senhor feudal e servo, mestre da corporação e companheiro. Em resumo, opressores e oprimidos. Ou seja, ele diz que aqui sempre um contra o outro. Mas se a gente for lá em Gálatas 3:28, o que diz? Dessarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. Ou seja, nós temos união, independente da classe social, da raça, do sexo. Nós somos um em Cristo. Devemos levar a palavra, levar a justiça de Cristo a todos, unidos, né? Não horizontal aqui, só a nossa classe baixa, exatamente. Só a burguesia. Sim, todo mundo junto. sim. E a parte também interessante que você falou no comecinho, que tem que ter embasamento, tem que estudar para conversar. Porque o principal dos comunistas, e eu converso bastante com alguns, tenho na minha família, obviamente, todo mundo tem, quando você começa a falar com eles, eles te tratam como se você fosse um completo ignorante, não importa se você fala corretamente, tem mais culto, não importa como você haja, para ele você é um completo ignorante porque você não é comunista. E o porquê? Isso aqui está na página 14. Eu vou ler um trechinho aqui que diz assim: a apreensão dessas características centrais do manifesto, aqui ele está dando um panorama geral dos 150 anos do manifesto, né? A apreensão dessas características centrais do manifesto é fundamental para não cairmos prisioneiros das análises de folhetim, do academicismo pretensamente neutro e pedante. Ou seja, pretensamente neutro quer dizer o quê? Se ele não for comunista, ele não é outra coisa, não pode ser nenhum nem outro. E o exatamente, não tem respeito à opinião do próximo. Exatamente, não tem respeito nenhum. Se você não concorda comigo, acabou. É um academicismo. E quando a gente fala que existe marxismo cultural que está nas escolas, está aqui escrito: academicismo, pretensamente neutro e pedante. O que é pedante? Pedante a gente sabe que é alguém que pensa que é inteligente e não é. Ou seja, se você não for comunista, você é burro. É isso. Não vai na 14. Então, quando você conversa com qualquer comunista e ele te faz papel de burro, já aconteceu comigo 2 vezes. Uma vez ele tentou me ensinar o que era uma edição de livro, e na outra vez ele quis me ensinar o que é o mundo, sabe? O mundo é todos os países juntos. Eu não acreditei nisso quando ele falou. Você entende quando você começa a ler. Você entende. Viu, Bruno? No capítulo 2 desse livro, capítulo 2, cujo título é Proprietários e Comunistas, se você pular para primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, na 7ª página do capítulo 2, mais ou menos na 7ª página, tem uma parte que ele vai falar contra a família, Bruno. Diz assim, ó, esses 2 autores, o Marx e o Engels, vão falar assim, ó: supressão da família. Até os mais radicais indignam-se com essa perigosa proposta comunista, ou seja, acabar com a família. Faz parte do projeto. E aí, como vai acabar? Não interessa. Se for pela promiscuidade masculina ou feminina, se for por causa do poliamor, se for por causa do, entendeu, do homossexualismo ou entendeu? Pode ser o que for. Eles vão acabar de algum jeito. Eles querem isso. Não interessa o meio como isso vai acontecer, sabe? E eles têm lutado. Agora, o que nós temos feito para preservar essa verdade bíblica? E isso é uma necessidade deles, viu? De acabar com a família. Por quê? Tanto se você vê até na Coreia do Norte, tem prêmio para quem para quem denuncia um familiar que está agindo contra o Partido Comunista. Então você é premiado, você é ensinado que você deve ser totalmente fiel ao Partido Comunista e nem mesmo para a família. Por exemplo, vamos supor que eu morasse com meu pai começasse a esconder coisas ou a pensar em revolução contra o Partido Comunista, eu
teria na minha mente que denunciar ele. Teria que denunciar ele. Inclusive, antigamente eu era muito viciado em aqueles desenhos japoneses que falam, tem bastante história do mundo inteiro. E tem um desses desenhos que faz exatamente isso. O nome é Ataque aos Titãs, mas enfim. Ele faz exatamente isso. Um rapazinho lá, um menino, ele denuncia os próprios pais. Ele denuncia os próprios pais que, enfim, estavam contra o partido do país lá. E o que você falou sobre... Eles são assim na China também. Sim, em todo lugar. E o que você falou sobre a família, eu vou falar aqui, como a gente tem que fazer, a gente está aqui fazendo a ligação do porquê que não tem sentido ser cristão ao mesmo tempo. Agora, na página 29 do mesmo manifesto, diz assim: de modo geral, portanto, o materialismo nega a existência da alma ou da substância pensante cartesiana, bem como a realidade de um mundo espiritual ou divino. Ou seja, tudo que é divino, tudo que é de Deus, tudo que é espiritual, tudo que nós professamos crer, ele se nega. Isso aqui ainda está no prefácio, mas assim, essa mentalidade de Engels, que ele que teve essa ideia do materialismo, tudo é material, não existe nada fora disso, que vem também do evolucionismo de Darwin, vem todas essas ideias unidas, né? Então, assim... O mais louco é que o Marx, ele defendia que não havia verdade, o que havia era discurso, era justificativo, discurso dominante. Então, não existe verdade burguesa, o que existe é o discurso para a manutenção dos burgueses. Então, semelhantemente, não havia verdade comunista, o que havia era um discurso para a manutenção do propósito e do governo dos proletários. Então, seguindo por essa linha, os cristãos que aderem ao marxismo, normalmente eles são relativistas. Quando você coloca uma verdade para ele, você fala assim, mas está escrito tal coisa, ele não é bem assim, entendeu? Ele desmerece você, relativiza o que você afirma, o que a Bíblia afirma, mesmo que você não estiver falando, se você estiver só lendo um texto bíblico, ele relativiza e segue o caminho dele, tranquilo, porque para ele não tem verdade, é tudo relativo. De certa forma, a pessoa que entra no marxismo cultural, ele, ainda que se julgue cristão, ele está longe do cristianismo. Ele é que não entende, ele não percebe isso, mas ele é como se fosse um peixe fora d'água. Infelizmente. E eu acho complicado a gente pensar que realmente isso já vem causando uma influência na igreja há muitas décadas, né? A pessoa, ela pode não ter a menor ideia do que é o marxismo cultural e ela está sendo influenciada por isso. Há quanto tempo a gente prega, por exemplo, sobre a questão do malefício das novelas, né? Na vida de um casal, dos filmes. Eu lembro que quando eu entrei na igreja se falava muito, olha, quando a Globo chegou na cidade tal, o número de divórcios cresceu. Só que a gente não tinha uma ideia de que isso fazia parte de uma agenda muito programada, né? No passado a gente não conseguia ter uma noção de que isso fazia parte do marxismo cultural, dessa visão comunista. E é só a gente pensar realmente nisso, como todo esse pensamento, como você citou, né, no começo, falando sobre a submissão da mulher, e aí, de repente, eu entrei na igreja aos 17 anos, eu era extremamente feminista. Hoje eu tenho 37 anos, eu era feminista há 20 anos atrás já, entendeu? E é verdade, e com o tempo você vai aprendendo, tanto que falando de novo nesse vídeo dessa menina aí que postou falando contra, né, o curso lá de noite. Quando eu fui ver o vídeo, eu comecei a dar risada, porque eu falei assim, talvez há 20 anos eu pensaria igual ela, né? Sabe nada, inocente, do que realmente é um casamento, né? É verdade. Mas aí a gente vai percebendo, por exemplo, essa gana da mulher hoje em estar fora, trabalhando fora. A gente que é professor sabe a ausência materna, o que fez na sociedade, a ausência da mãe, né, no lar. Então, são questões que, mesmo quando você não tem uma base teórica realmente do marxismo cultural, a gente já percebe que você está influenciando há muito tempo a nossa própria igreja, né? Tem gente não é à da toa igreja, que hoje falam-se de divórcios de 1 para 1, não é? A quantidade de divórcios dentro da igreja adventista não é diferente, ou das igrejas cristãs, não é tão diferente de fora da igreja. Tem gente dentro da igreja que, ainda que não tenha nenhum embasamento teórico nessa linha, nesse setor que nós estudamos hoje, mas que tem discernimento espiritual, está atenta, então ela percebe assim, tem coisa errada, ela já não sabe explicar por quê.
E ela também não vai Sim, saber, às vezes convencer o outro que está errado. Mas ela exato. percebe que tem coisa errada. E E a eu gente, vejo, a gente tem que e dar não pode suporte. ser. Vocês, temos que dar suporte para essas pessoas. E É essas uma coisa pessoas curiosa. estejam defendendo assim questões, essas pautas que são hoje muito defendidas por eles. Não esteja falando aí dessa questão de ideologia de gênero, né? De nada disso. Mas estão sendo influenciadas da mesma maneira por essas questões. Entende? Que eu Sim. acho que é o mais complicado. Não estão defendendo políticos corruptos, não estão defendendo um Estado grande. Às vezes as pessoas não têm essa visão, mas no seu dia a dia elas são influenciadas principalmente pela mídia, que é dominada Sim. por ele, né? Uma coisa curiosa, que vocês mencionaram o Globo, né? Interessante que na década de 90 era frequente, quando mencionavam casos de pedofilia, mencioná-lo como crime. Hoje, o discurso das principais TVs já se inclinam para atribuir o ato como um ato de doença, uma perversão, um distúrbio sexual, de autoimagem, de imagem do outro. Eles vão dizer que é um problema emocional, um problema, é um tipo de doença, uma patologia. Quando não, sabe? Não, pode ser que tenha isso, disforia de gênero, inclusive tem gente que Pior é que tem pode gente ser que que tenha. defende depois. Fala assim, Então, não, é doente, aí vai lá e defende, cria não, causa para essa não minoria. pode, não Exatamente, esse é tem, o problema. não tem como. Você vê que o próprio discurso da Globo, que sempre foi, né, vamos dizer assim, imoral, vamos dizer assim, a Globo sempre foi imoral, né? As programações dela, os seriados, as minisséries brasileiras, as novelas, sempre foi imoral. Só que ela não tinha chegado ao nível do programa da Fátima Bernardes, de falar que, de defender que pedófilo é doente. Então, quando a gente vê isso acontecendo e está entrando dentro da nossa casa, da casa dos brasileiros, aí a gente fica assim pensando, puxa vida, o que a gente pode fazer, né? A gente só espera que eles paguem diante de Deus, porque isso vão, né? Que assim, que Deus haja, viu? Se Deus puder, do tipo, conter o mal ainda um pouco, para poder dar tempo da gente pregar o evangelho e nossas crianças não sofrerem mais, ou a gente quer uma ação divina, porque se tudo fica nas mãos dos homens, nesses últimos dias, quem que vai suportar, resistir? Então, eu acredito assim, que eventualmente Deus vai agir, sim, viu? Acho que Deus vai punir, vai castigar. Eu já tenho visto algumas coisas que parecem castigo divino, sabe? Tem gente que é assim, temente a Deus, aí tem gente desejando que a pessoa morra e quem deseja que morre. Então, eu fico só atento. Que Deus às vezes age. Então, assim, a gente vê, né, a manutenção do cuidado de Deus pela igreja. Agora, é claro, a gente não tem problema, eu não tenho preconceito com homossexual, eu tenho alunos homossexuais, né? Eu trato eles sempre normal como qualquer outro, tenho estima por eles. Eles sabem que eu gosto deles. Apesar de não concordar com a prática do homossexual, né? A gente precisa deixar claro que a gente ama as pessoas, considera as pessoas, mas a gente não pode concordar com esse tipo de prática. Mas é isso aí, gente. Esse marxismo cultural, eu tô falando com o Bruno aqui, eu não explorei mais, e talvez dê para a gente explorar mais na quinta-feira, fazendo o quê? Como a gente tratou do embasamento teórico e de uma linha de raciocínio que veio desde Hegel até a Escola de Frankfurt, e as ações de infiltração da KGB no cristianismo, catolicismo e no resto do cristianismo, pode ser que na quinta-feira que a gente faz, a gente vai trazer destaques para nossa consideração aqui, a gente ocultando o nome das pessoas, o nome da página e tal, mas mostrando assim, os fenômenos desse marxismo no meio adventista. Pra gente não. O que acontece? A gente está falando aqui, parece que assim, mas você está falando baseado em quê, né? Ah, nessas ideias. Não, sim, essas ideias têm influência. Contaminou um monte de gente, mas não é só isso. Está acontecendo dentro da igreja adventista. Tem membros da igreja adventista que se dizem adventistas, são homossexuais. Mas são homossexuais assim que praticam, não é quem está lutando, entendeu? Eu dou muito valor para quem é homossexual e está lutando. Quem é feminista está lutando, ela sabe, puxa, não é feminismo, não é legal, mas eu sou feminista, então ela está lutando. A gente considera quem era traficante ou usuário de drogas e está lutando. Não é nosso temor essas pessoas. O problema é aquele que e defende a prática
do tráfico, do uso de entorpecentes, ou a prática homossexual, ou a prática do poliamor, esse tipo de coisa está entrando no meio do povo do advento. É claro que eles não se revelam assim, né? Dão as caras. Eles se mostram ocultos, eles ocultam o perfil deles, mas eles projetam lá o pensamento deles, o que eles defendem. Eles falam contra o adventismo reaça, vamos chamar assim, né? Eles fazem memes, zombam dos pastores da igreja. Eu e o Bruno, o Suelen, que estamos num grupo aí, vocês sabem, eles maltratam pastores. Complicado. E o pastor, sinceramente, muito cauteloso. Eu até daria bronca no pastor Michel, porque ele é muito cauteloso, muito pisando sobre ovos. Mas não é isso, ele está sendo prudente. Não é, ele está sendo prudente. Até o próprio Bruno fica em risco. Eu já daria com o pé no peito, mas ele não, ele é prudente, vai lá, manso, aquela coisa, ele só toma burdoada. O pastor Michelson. Sabe qual é a benção? O pastor Michelson continua. Ele não volta atrás. É isso aí, gente. A minha última fala aqui, como eu li lá na página 28, né? Que ele nega qualquer realidade de mundo espiritual divino. E aí a gente vê aqui no Estatuto da Liga dos Comunistas, né? Que é o que você tem que ser para entrar. Você tem que professar para entrar. No artigo 3º diz assim, profissão de fé comunista. Ou seja, se aqui eles negam qualquer espiritual ou divino e você precisa professar a fé deles, você pode ser cristão e comunista ao mesmo tempo? Não, né? Então, acho que só com isso a gente já acaba com qualquer discussão. Sim, tem autores que chamam o comunismo de religião civil, sabia disso? Tem um autor ex-comunista, um romeno chamado Vladimir Tismenianu. Ele escreveu um livro chamado Do Comunismo, com a mão sim na capa, a mão vermelha assim na capa preta. E ele diz que o comunismo é um tipo de religião civil. E tem um outro autor chamado Eric Feiglin, que nos inícios dos seus estudos sobre a história das ideias políticas, ele dizia que o comunismo e o fascismo e o nazismo eram tipos de religião civil. E, de certa forma, feitas algumas ressalvas, de certa forma, é assim. Então, gente, toma cuidado, porque é uma religião civil que rivaliza com a religião da Bíblia. Exatamente. Deus nos ajude, né? Eu estou lendo lá o manifesto, né? Mas leitura bem crítica mesmo, como vocês puderam ver, e vou indicar isso aqui, ó, Marxismo Desmascarado, que é o do Ludwig von Mises. Acho que é isso? Ludwig von Mises. Então, nós temos aqui 6 minutos. É dele também? Os erros fatais do socialismo. Friedrich Hayek. É outro. Esse aqui é o ele também é fera também, esse aqui, ó. Fera. Tem que sempre ler a tese e a antítese, né? Não fica só nenhum, senão dá ruim. Exatamente. Então é isso aí, gente. Aqui, pessoal, Samuel, 5 minutos para 5:30. Se alguém quiser fazer algum comentário rapidamente. Isso, é só participar com a oração. Beleza. Se alguém quiser fazer algum comentário ou tiver alguma dúvida aí. Sim, é só falar. Aí ou acrescentar alguma coisa, né? Que a gente tenha esquecido, que é natural a gente esquecer, né? Tem muita coisa e alguma coisa sempre escapa. Vamos orar então, irmãos? Vamos orar então. Não tem nenhum comentário. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, te agradecemos por mais uma oportunidade de estudo, de reflexão. Pedimos que o Senhor venha iluminar os nossos corações, dar discernimento espiritual, Senhor, para nós orarmos por aqueles que estão sendo enganados e termos paciência com eles, Senhor, falando com eles, orando por eles, buscando, Senhor, fazer com que eles descubram o erro em que se meteram e que possam se firmar sobre a rocha firme da Tua palavra. Nos dê a Tua paz, um bom descanso na presença dos Teus anjos, na companhia dos Teus anjos, que o Senhor nos abençoe e nos prepare para viver contigo na eternidade, no paraíso que o Senhor preparou, não que os homens idealizaram, e que assim nós possamos permanecer firmes na expectativa, na esperança que consola o nosso coração da breve volta de Jesus, nosso Salvador. Perdoa os nossos pecados, te oramos por Jesus, nosso Salvador. Amém. Um abraço a todos, gente. Valeu o esforço, a paciência de vocês. Obrigado pela companhia. E estamos aí à disposição no grupo Estudando as Profecias, tudo bem? Um abraço a todos. Deus abençoe. Um abraço a todos. Muito obrigado, Samuel. Falou, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.